Perceberam como que nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, a imprensa, que ao longo dos últimos 6 anos defendeu tudo de ilegal, criminoso que o STF fez? Perceberam como que nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, a imprensa, que ao longo dos últimos 6 anos defendeu tudo de ilegal, criminoso que o STF fez? Porque naquela época, durante esse período, era para perseguir a direita. E agora eles estão começando a falar a verdade, na intenção de que, bom, a gente já conseguiu que eles destruíssem nossos inimigos, agora vamos pedir para eles voltarem para a caixinha. É muita ingenuidade. Todos os dias, nas últimas 2 semanas, está saindo aí editorial, opinião, na extrema imprensa contra a Suprema Corte. Mas uma coisa realmente fez uma ignição, né? Jogou realmente fogo nessa pilha de madeira podre. O Banco Master. O escândalo do Banco Master se tornou algo completamente indefensável, principalmente depois da descoberta que a esposa do Alexandre de Moraes tinha um contrato com o banco de 3,6 milhões por mês, no total de 129 milhões de reais, e o Dias Toffoli viajou no jatinho com o advogado do pessoal. Assim, é surreal. Aí, a Malu Gaspar, que era uma das grandes defensoras do Alexandre de Moraes, do STF, né, que sempre defendia as ações que eles tomavam, soltou essa aqui hoje. Revelações sobre ministros afundam o Supremo na crise do Master. Vamos dar uma olhada nessa matéria rapidão? Quando o ministro Dias Toffoli chamou para si o caso do Banco Master e decretou sigilo absoluto, muita gente em Brasília dormiu aliviada. Acreditou-se que a decisão era suficiente para conter as revelações que poderiam emergir no inquérito que estava na primeira instância. De fato, ela fez parar tudo, das oitivas à abertura de novos inquéritos, assim como as perícias do material apreendido pela Polícia Federal no dia da prisão do dono do Master, Daniel Vorcaro, que foi solto, né? E dos outros alvos da Operação Compliance Zero. A investigação, que começou com a venda fraudulenta de créditos de 12 bilhões de reais do Master ao estatal BRB, ameaçou se esprairar para os outros ramos dos negócios do Vorcaro e seus parceiros da política. Mas a decisão de Toffoli parecia ter levado o potencial envolvidos a porto seguro. Aí ela começa a falar que não é bem assim, a blindagem deu furos, como, por exemplo, a revelação de que o próprio Toffoli viajou para o Peru com o advogado de um dos investigados no jato de um empresário amigo para assistir a final de Libertadores. Aqui viajou com Augusto Botelho, que pediu para que toda a investigação fosse para o Toffoli, e horas depois da viagem, Dias Toffoli vai lá e acata o pedido. Depois vem a questão do Moraes. Já era público que o escritório de sua mulher e de seus filhos, o Barsi de Moraes Associados, tinha um contrato com o banco. O que não se conhecia era o valor, 3,6 milhões por mês por 3 anos. E um banco que estava falindo, tá? Ou 129 milhões ao ano. Um banco que estava falindo disse, olha, isso aqui é prioridade. A gente pode deixar de pagar todas as outras contas, mas essa conta da esposa do Moraes precisamos pagar. Fala um pouco sobre o contrato, né, que é um contrato amplo. Que projetos são esse tipo de acompanhamento? Isso ainda é mistério. Cara, isso aqui é o maior contrato feito por um escritório de advocacia que se tem notícia no Brasil. Não se tem notícia de um contrato feito por um banco com um escritório desse montante, né, com esses valores. Se fosse um argumento aceitável, porém, já teria agradecido algum cacólito de plantão para defendê-lo em público. Ninguém está defendendo o Toffoli, né? Antes, até havia quem dissesse que o sigilo de Toffoli era necessário para impedir vazamentos, ou que o caso Master poderia se transformar em Lava Jato 2.0 e levar ao surgimento de novos outsiders como Bolsonaro. Na linha do se investigar o Master, o fascismo volta. Essa é ótima, né? Agora, até esse pessoal anda calado. No Supremo, o constrangimento, pelo que já se sabe, só não é maior que o pavor de que ainda pode vir à tona. Quem conhece bem as entranhas do Master reconhece que o abalo pode ser gigante. A nova esperança de Toffoli, Moraes e companhia é que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, mantenha o processo com o Supremo, endosse o sigilo e ajude a dificultar o andamento da investigação. É lógico, né, porque o Paulo Gonet foi escolhido pelo STF e pelo Lula para poder colocar panos quentes em todos os crimes dessa galera. Mesmo que o caso venha a ser abafado pela PGR, o estrago já está feito. Os requintes de promiscuidade com o Master são o coroamento de uma degradação que vem de longe, o resultado da simbiose entre a onipotência alienada dos ministros, e a conivência de amplos setores da sociedade. E aí fala o temor do Moraes, do modus operandi, da esposa dele e tal. Cara,
A imprensa, de repente, começou a perceber, ou não, já percebia antes, mas se fingir silêncio, começou a divulgar o que realmente está acontecendo. É a nossa indignação. Qual que é o problema? Eles têm camadas de blindagem. Nós, se nós falarmos, se nós denunciarmos tudo isso que está acontecendo na Suprema Corte Brasileira, nós somos perseguidos, eles abrem inquérito, nos acusam de qualquer coisa, derrubam as nossas redes, tudo em nome da democracia. Só que tá difícil. Saiu a matéria hoje dizendo que o Toffoli viajou no avião ligado a um cara do PCC. Cara, talvez seja melhor fazer, sabe o quê? Um avião, um jatinho particular para cada ministro do STF. Talvez assim, né? Diminui um pouco essa visão de promiscuidade. Tá vergonhoso o que tá acontecendo. Vergonhoso. Como tá tendo muito debate nas redes sociais, o que é normal, eu acho que essa é uma hora de parar, respirar fundo e esclarecer exatamente o que aconteceu ontem. Agora que a temperatura baixou e o sangue esfriou. Em primeiro lugar, não é o que nós gostaríamos, não é o ideal, mas não deixa de ser uma gigantesca vitória. Pare para pensar. Nós vivemos numa ditadura ou não? O STF respeita alguma coisa que está na Constituição? Não, não respeita. Mesmo assim, nós conseguimos, por causa da mobilização popular, por causa das redes sociais, por causa das articulações aqui no Congresso, aprovar um projeto de lei que reduz apenas as penas dessas pessoas que estão ilegalmente presas. Mais uma vez, o que elas merecem é que todas as penas sejam extinguidas, que elas pudessem imediatamente voltar para suas casas, receber uma compensação pelo que foi feito contra elas e quem as colocou na cadeia fosse processado e preso. Isso é o que elas merecem. E vamos continuar lutando para que isso aconteça um dia. Mas a verdade é que o nosso presidente Bolsonaro disse e passou o comando. Eu sei que eu não vou sair de agora, eu sei que eu vou continuar preso, não estou incluído, mas essas pessoas precisam parar de sofrer. A gente precisa tentar, de alguma forma, amenizar o sofrimento dessas famílias. Dito e feito. Nós ontem votamos uma redução de pena, não foi anistia, não foi dosimetria, foi uma redução de pena, para que em breve essas pessoas possam voltar para suas casas. Eu digo em breve, 1 mês, 2 meses. Não vão agora antes do Natal, tem que ir para o Senado. O Senado vai votar na próxima terça-feira, pelo que nós sabemos, vai ser na CCJ em plenário no mesmo dia. Depois o Lula vai muito provavelmente vetar e depois nós vamos ter aqui numa sessão do Congresso derrubar o veto e aí sim ela será promulgada e os advogados dos prisioneiros políticos poderão usar os dispositivos, né, promulgados para poder retirar essas pessoas das cadeias. E diga-se, todas essas pessoas que estavam aqui no 8 de janeiro serão soltas. Vai levar 1, 2 meses, no máximo 3 meses, mas elas serão soltas. E nós veremos os pais reencontrando com seus filhos, as mães reencontrando com seus filhos, maridos reencontrando com as suas esposas. É uma vitória sim. A maior prova de que é sim uma vitória é a forma como a esquerda está revoltada hoje com o Hugo Mota por termos aprovado esse projeto. A forma como ontem eles fizeram de tudo para tentar obstruir essa votação. A maior prova de que nós fizemos algo correto é o ódio, a raiva e a revolta que a esquerda está sentindo. Mas eu entendo. Eu entendo perfeitamente que isso não sacia, não é capaz de saciar a nossa sede de justiça, mas é um início em um ambiente onde nós de direita aqui não temos absolutamente nada favorável, nada trabalhando a nosso favor, a não ser a nossa capacidade de articular e as mobilizações nas ruas e nas redes sociais que nós fizemos. É o início. Bolsonaro só pediu para que a gente continue lutando por ele. E há outros caminhos para continuarmos essa luta. Nós temos outros caminhos para poder colocar ele pelo menos numa prisão domiciliar no início. E depois voltar sim com a pauta da anistia em outro governo. Nós temos ali no Senado uma pauta que é para reduzir a pena através do Carlos Viana, né? Que vai colocar os dois principais crimes como se fosse um só, que também reduziria enormemente. É uma luta de cada vez, gente. Então eu vejo aí que tem muitas opiniões nas redes sociais, o que é salutar, é democrático. Tem gente que está revoltada, tem gente que está entendendo que era o que nós podíamos e tínhamos a capacidade de conseguir. Mas no meu coração, eu estou feliz. Ah, mas essas pessoas não vão passar o Natal em casa. Não, mas elas vão passar o Natal sabendo que está na reta final. Isso relatos que eu recebi. Esses prisioneiros políticos, esses reféns, receberam ontem uma injeção de ânimo, de esperança, algo que eles precisavam. E não é um ânimo, uma esperança falsa, é real.
real. Agora eles estão começando a ver o fim desse sofrimento, o fim dessa tortura. Em breve poderão voltar para suas casas. As famílias dos prisioneiros estão felizes. Então, foi uma decisão acertada, sim. Foi uma vitória para nós e nós estávamos precisando dessa vitória. Eu falo mais uma vez, o sistema hoje está tão sequestrado, a ditadura está tão consolidada, que eles não precisavam ter feito nada. Nada. Mas nós conseguimos uma gigantesca vitória. Então eu peço para que todos que estejam acompanhando entendam isso. Não é o ideal. Mas se nós formos trabalhar sempre só pelo ideal, muitas vezes a gente não avança nem um centímetro. Foi uma vitória? Sim. Em breve, essas pessoas voltarão para suas casas. E hoje elas sabem disso. É diferente você estar lá preso achando que vai ficar mais 6 anos preso, ou 4 anos, ou 3 anos, e sabendo que você está lá e pode sair em alguns meses. A gente tem que trabalhar com isso. Agora vamos apoiar os senadores para que eles possam acelerar esse processo, para que seja votado na semana que vem. Lula teria 15 dias para vetar, e aí logo no início do ano que vem a nossa pauta principal é derrubar o veto. E aí nós vamos precisar de muitos votos também. Não vai ser fácil. Não acho que porque aprovou aqui no Senado tá fácil. Agora vai ter que ser a derrubada do veto, que não é maioria simples. Então vamos trabalhar por isso agora, paralelamente, para domiciliar para o Bolsonaro, ou até mesmo para libertar Bolsonaro. Tem um habeas corpus agora na segunda turma, que está sendo relatado pelo Fux. Nós não paramos de trabalhar, mas não tente diminuir a vitória que foi ontem para a gente, para todos nós, para os prisioneiros. Foi uma vitória, sim. Vamos continuar trabalhando por mais vitórias. E ano que vem, a gente pode pelo menos, gente, porque olha só, ano que vem é um período de eleição. A gente não tem a cara, não teria coragem de sair fazendo campanha para presidente, para nada, com essas pessoas presas. Pelo menos agora a gente tem um pouco de tranquilidade para poder trabalhar, para resgatar o Brasil em 2027. Então, eu peço a todos a compreensão. Para muitos de nós realmente foi difícil, mas a gente entende agora. Era o possível. E essa é a arte da política, né? É fazer o que é possível. Vamos trabalhar agora para o Senado e depois derrubar o veto. E se Deus quiser, quando sair as imagens dessas pessoas se reencontrando com as suas famílias, eu te garanto, até você que é o mais cético, você vai entender como tudo valeu a pena.